que fazer para não afundar na depressão crônica que paralisa os cidadãos? Como devolver o ânimo e deslobotomizar e recarregar as baterias da cidade? Simples, basta injetar um pouco de energia na lama e estimular o que ainda resta da fertilidade nas veias do Recife. Hoje, os Mangue Boys e Mangue Girls são indivíduos interessados em hip hop, colapso da modernidade, caos, ataque de predadores marítimos, principalmente tubarões, moda, Jackson do Pandeiro, Josué de Castro, rádio, sexo não virtual, sabotagem, música de rua, conflitos étnicos, midiotia, Malcolm McLaren, os Simpsons e todos os avanços da química aplicado no terreno da alteração e expansão da consciência. Com essas palavras, o jornalista e músico pernambucano Fred04, fundador da banda Mundo Livre S.A., lançava em 1992 o manifesto Caranguejos com Cérebro, um pontapé político e cultural que inaugurou o movimento Mangue Beat. Usando o mangue como metáfora para a fertilidade, o manifesto propunha um movimento estético e político, raízes fincadas na lama e antenas ligadas ao mundo. Era mais do que um estilo musical, era um gesto coletivo de insurgência artística. Porém, seria com o lançamento do álbum Da Lama ao Caos, 2 anos mais tarde, que teríamos uma concretização desse pensamento no trabalho que marca a estreia de Chico Science Nação Zumbi, tema do programa de hoje. Oi pessoal, eu sou o Kleber Fak e para participar dessa conversa aqui eu conto com a presença do jornalista pernambucano Emanuel Bento. Seja muito bem-vindo ao programa. Eu queria que você se apresentasse para os nossos ouvintes e já contasse um pouco da sua relação com o disco, como foi o seu primeiro contato com a obra do Chico Science Nação Zumbi. Olá, Kleber e todos os ouvintes aí do podcast. Fico muito feliz pelo convite, tá? De estar colaborando aqui com vocês nessa conversa. Então, eu sou jornalista, né? Jornalista cultural, sou repórter do Jornal do Comércio, que é um jornal aqui do estado de Pernambuco. Antes disso, também fui repórter de cultura também do Diário de Pernambuco, um outro veículo daqui do estado. E também colaboro para uma plataforma de discussões do Porto Digital, que é um parque tecnológico aqui da cidade, que ocupa prédios do centro da cidade, né? E lá eu posso explorar temas como, por exemplo, a própria história do Recife, patrimônio e tudo mais. Em paralelo a isso, né, eu também crio uns conteúdos no antigo Twitter, né, no X, e também divulgo meu trabalho jornalístico lá. E, assim, sobre o Chico Science Nação Zumbi, é curioso porque a minha geração, né, há 10 anos atrás, não tinha uma conexão tão forte com o Mangue Beat, sabe? Eu estava na faculdade uma vez, estava lembrando aqui, né, pro podcast, eu estava na faculdade e uma professora minha citou a música Computadores Fazem Arte, desse álbum, e eu não entendi a referência dela na época. Eu consumo música pop desde muito cedo, né, e eu acho que podemos cair nesse perigo de consumir muita música internacional quando a gente é jovem, né. Eu comecei a tentar mergulhar na música brasileira já adolescente, e nesse começo da faculdade, com 18 anos, 19 anos, eu comecei a ver a lista dos maiores discos da música brasileira que a Rolling Stone fez uma vez. E esse álbum está na 13ª posição. E foi aí que eu finalmente fui ouvir o álbum. Mas, assim, existe uma música desse álbum que é A Praieira, que essa música é um grande hino do Carnaval de Pernambuco. Essa música toca durante todo o Carnaval de Pernambuco. Então, essa música eu tenho um grande conhecimento sobre ela. Mas eu não fazia uma conexão dela com a obra da Nação Zumbi e do Chico Science, né? Então, eu comecei a explorar tudo isso. Quando eu ouvi o álbum, eu entendi tudo. Foi muito transformador para mim. Eu acho que de 10 anos para cá, houve uma revisão, eu acho, do estado e da cidade sobre a obra de Chico Science e Nação Zumbi. As pessoas jovens hoje conhecem, escutam. Eu acho que o Chico Science, inclusive, se converteu numa figura meio... um personagem digital, assim, da cultura. Então houve uma grande transformação, isso foi muito legal. Ele foi homenageado do Carnaval do ano passado. Meu primeiro contato já existe contato pelo Carnaval e tudo mais, mas eu mergulhar por conta própria foi com 18, 19. Perfeito. Eu tava tentando lembrar também como foi que eu conheci, e eu lembrei que eu, uma vez, zapeando na TV, no Canal Brasil, parou no clipe de Maracatu Atômico. Eu acho que eu tinha, assim, uns
12, 13 anos. Eu assisti, eu achei legal, achei curioso aqueles caras pintados cobertos de lama, com indumentária de maracatu ali também. Eu lembro que era uma imagem muito contrastada, assim, tinha umas cores muito chamativas, mas passou. E aí, durante já o final do ensino médio, começo de faculdade, quando eu tinha ali uns 16, 17 anos, eu lembro que eles lançaram o Futura. E eu acho que eles tinham um contrato com a Trama Virtual nessa época. E a Trama Virtual tocava muitas coisas do Nação Zumbi no programa que eles tinham no Multishow. E aí eu gostei do Futura, fui atrás, assim, eu lembro de alguém falar que era um disco de psicodelia em preto e branco, e isso me chamou muita atenção na época. Mas eu acho que a minha virada pra banda veio com o Fome de Tudo, que é o disco que eles lançam em 2007. Ali eu me encantei, assim, gostei demais. E aí na faculdade eu tinha um professor que, durante os anos 90, na época dessa explosão da banda e tudo, ele era gaúcho, mas ele veio trabalhar como correspondente em Pernambuco, em Recife. E aí ele era apaixonado pela história da banda, ele conheceu a banda na época, assim, nessa construção toda. E aí a gente trocava muita ideia e ele falava, não, você tem que voltar para os primeiros discos. E aí eu fui ouvir o Da Lama ao Caos, ouvi a Psicodelia que vem depois, e me encantei, gostei demais, assim. Eu sinto falta, eu cheguei a ver os shows deles na época, quando a banda era um pouco mais cheia. Hoje ela já tá num formato bem reduzido ali, né? Uma outra abordagem. Mas gosto demais, tem um fascínio muito grande, e depois a gente vai conversar um pouco mais ali quando a gente chegar na parte sobre a cidade, a história da banda ali. A Nação Zumbi, né? Apesar dessa grande tragédia que foi a morte precoce do Chico Science, conseguiu seguir, né? A banda seguiu, lançou vários discos que são muito interessantes, como o Fome de Tudo, que você citou. Tem outro disco também, que é o disco homônimo, de 2014, que é o nome da banda, né, que tem uma música muito bonita, que é Um Sonho, que é uma balada, né, e o Jorge do Peixe, né, seguiu sendo o vocalista, e a banda perdeu muitos integrantes nos últimos anos, mas eu acho muito formidável que a banda siga, né, que a banda continue, como ocorre com outras bandas do Mangue até hoje, como, por exemplo, a Mundo Livre S.A., é uma banda que segue aí fazendo show pelo país. Mas queria dizer que ao longo desse programa você vai ouvir também os áudios do Aquiles Lopes e do Léo Crivellari. Eles são diretores da série documental Nação Zumbi, no Movimento das Marés, que estreou no Canal Brasil e conta a trajetória da banda pernambucana desde o começo do Bang Beat, com o Chico Science à frente do grupo, até os dias de hoje. Antes de mergulhar no disco, queria trazer um pouquinho de história aqui, porque desde o início dos anos 80, em Recife, o Chico Science já se movimentava pela cena cultural da cidade. Ele era frequentador do universo do hip hop, da dança de rua, dos cortejos carnavalescos, e ele começou a experimentar fusões sonoras como integrante do grupo Lamento Negro, que misturava maracatu e música eletrônica, além do Low Stalker, um projeto de pós-punk. Em determinado momento ali na carreira, antes do Nação Zumbi, já existia Lamento Negro e Low Stalker meio que como uma banda só, assim, ele acaba juntando as duas. Por sinal, o Chico ele era ficcionado por pós-punk inglês, principalmente grupos mais alternativos como The Fall, e o dia que eu descobri isso, assim, mudou muito a minha interpretação sobre a banda, que eu falei, gente, é um disco de pós-punk com maracatu, assim, eu nunca tinha feito essa conexão. Ele era ficcionado por ficção científica, cultura cyberpunk, universo de quadrinhos, universo de cultura pop alternativa de maneira geral. Então ele era mas ao mesmo tempo ele era um cara que tinha um respeito muito grande pela historiografia, pela cultura histórica, não apenas de Recife, mas do Brasil e do mundo de maneira geral, né? Então ele tinha essa relação de gostar do novo, mas sempre celebrar o velho de alguma forma, né? E foi nessa época, ali no começo dos anos 80 mesmo, que ele se aproximou de outros músicos da periferia, entre eles o Jorge do Peixe, que na época tocava percussão, o Lúcio Maia, que era guitarrista, o Dengue no baixo, formando a base ali do que viria a ser o Nação Zumbi. Lembrando que alguns músicos vinham do Lamento Negro, outros vinham do Low Stal. Então, assim, ele meio que foi juntando tudo, até que no final ali da década de 80, começo dos anos 90, nasce o Chico Science Nação Zumbi. O grupo surgiu como uma tentativa de romper com a estagnação da cena musical local e dar voz às vivências urbanas da juventude recifense. Alimentado por influências múltiplas, do maracatu ao rock, do rap ao funk, o coletivo começou a se apresentar em pequenos eventos independentes e rapidamente atraiu atenção para a potência do seu som e o discurso. Na época em que o disco foi gravado, o grupo era composto por Chico Science na voz, Lúcio Maia na guitarra, Alexandre Dengue no baixo,
baixo, Tocalgan na percussão e efeitos, Canhoto na caixa, Gira na alfaia e Gilmar Bola 8 na alfaia, e o Jorge do Peixe, que também tocava percussão ali com eles. E aí vamos entrar aqui no universo da cidade, porque Recife era mais do que um pano de fundo, ela era a matéria-prima da obra. O Chico falava das contradições da cidade partida da riqueza cultural ignorada, da extensão social que o cercava. A lama, os rios, os becos, a violência e o carnaval se fundem nas letras e nas batidas, criando uma cartografia sonora que se confunde com a própria identidade do artista. E aí eu queria perguntar para você, Manuel, se você sente que a Recife que ele retrata nesse disco é muito diferente hoje, ou você acha que é a mesma coisa? Como que você interpreta essa relação da cidade de Recife hoje? Olha, eu acho que o Chico Science e o álbum da Lama ao Caos foi muito atemporal, assim, quando se propôs a falar do Recife, e eu diria também do Brasil. Uhum. Tem algumas obras, né, ao longo da história que eu acho que o nome dela sintetiza bem uma cidade, um país, como, por exemplo, eu vou sair um pouco da música aqui, indo para a sociologia e literatura, o Casa Grande Senzala, de Gilberto Freire. Embora seja um livro muito polêmico, ele faz uma síntese do que é o Brasil, né? Apesar das mudanças que o Brasil sofreu, políticas, econômicas, a gente ainda vê ali isso, e o da Lama ao Caos igualmente continuamos vendo, né? Viemos da lama e estamos caminhando constantemente para o caos, né? E o Recife, eu não sei se você já teve a oportunidade de passar aqui, mas é uma cidade muito caótica, né? Por ser uma cidade em que, né, tem um centro histórico e cresceu, um centro colonial, e cresceu urbanisticamente de uma forma muito complicada e muito controversa. Então, o trânsito é muito difícil aqui, né? Um grande desafio do Recife, por exemplo. E a desigualdade permanece, né? O Recife foi uma das cidades que mais recebeu, né, pessoas escravizadas durante o período colonial. Então, isso é visível diante da desigualdade que se criou na cidade, e o Chico fala muito disso, né? Tendo aí o mangue como uma alegoria desse lugar de fertilidade e tudo mais. Porém, sobre o Recife, assim, eu acho que para entender o Mangue Beat é muito interessante entender o contexto que o Recife vivia naquela época, né? O Recife foi uma cidade que era uma capital regional por muito tempo, né? Durante o século XX, até os anos 60, o Recife era a terceira principal metrópole do país e ostentava isso como título, né? Perante o Nordeste. Porém, a partir dos anos 70 e 80, o Recife começou uma fase de declínio, né? Muito forte. Sobretudo nos anos 80, ali quando tem hiperinflação, né? Da redemocratização, todo esse contexto. Esse foi o Recife que Chico Science pegou, né? Era um Recife em decadência econômica, cultural, que vivia de passado, assim. Acho que Pernambuco tem um problema crônico de olhar muito para o passado. Então, eles não tinham espaços para fazer shows, assim, a cena cultural era muito reduzida e muito conservadora também. Uhum. E eles, mesmo nesse contexto, né, eles fizeram uma coisa que a gente viu também na música punk, né, lá na Inglaterra, que é fazer o do it for yourself, né, tipo, você do it yourself. E eles faziam as coisas por eles mesmos, assim, sabe? Eles era uma coisa de improviso muito grande, né, de ocupar espaços, né? Por exemplo, você falou que o Chico tinha movimentação já nos anos 80, e a primeira aproximação do Chico com a música, acho que foi com hip hop, né? Ele era um grande fã de hip hop, inclusive ele era b-boy, que dançava e tudo mais. Ele chegou certa vez em uma boate gay na época, pedindo para fazer uma festa hip hop lá, assim, uma coisa muito fora da... Maravilhoso. E o cara, e o produtor da casa, que era Pedro Celso, falou, tipo assim, poxa, eu também escuto hip hop, e finalmente uma pessoa que escuta hip hop também aqui, então vamos fazer. E assim, era nessa pegada. Então, eles conseguiram, quando o Mangue teve essa expressão, né, nacional, eles deram uma autoestima para a cidade, sabe? Eles mostraram que existe uma cultura muito rica aqui, realmente, que a gente precisava olhar para ela. Uma invasão rapidinha aqui do editor Nick Silva para falar que agora a gente vai ouvir o Aquiles Lopes. Mas sobre esse primeiro questionamento do que é que a gente descobriu de novo do Da Lama ao Caos, acho que o que mais importante a gente pôde verificar é que como aquele grupo de jovens e tal conseguiu produzir um álbum tão importante, mesmo conhecendo muito pouco do funcionamento de um estúdio, né? Foi um desafio enorme para eles entrar no estúdio, transformar o disco num processo
e conduzir e apresentar aquele trabalho. Então, talvez essa tenha sido a maior descoberta da gente, né? Da força de vontade, da voluntariedade, usando as palavras de Liminha, da raça que eles demonstraram para fazer um trabalho tão importante para a música brasileira. Muita coisa já foi dita e escrita sobre esse álbum, e aí eu gostaria de fazer uma referência especial para o livro escrito pela jornalista Lorena Calabria, que é talvez a obra mais definitiva sobre o que foi o Dalai Lama Caos, sobre o que é o Dalai Lama Caos e o que ele representa. E respondendo a segunda pergunta, eu e Léo Crivellari, a gente viveu intensamente aquele período todo, né, do Mangue. Éramos também 2 jovens na faculdade de jornalismo e a gente participou de todo aquele processo, né, como plateia, indo aos shows e acompanhando toda aquela movimentação. Acho que o movimento foi o que mostrou para a gente que a gente podia ter um orgulho crítico em relação à cidade, né, em relação ao Recife. E isso foi importante, porque não só reconhecer os grandes problemas da cidade, mas também entender que Recife é um dos grandes expoentes de produção e de difusão cultural do Brasil, né? Que é uma cidade que consegue ser diversa e, ao mesmo tempo, ser brutal também. Então, o movimento foi fundamental para isso, né, para a gente. What does every USAA member have in common? Family. We're one big family who supports the military community and their eligible families. And if you, your parent, or spouse served, you could join our family and save big on auto insurance. Visit USAA.com/join today to check your eligibility. Membership eligibility and product restrictions apply and are subject to change. USAA means United Services Automobile Association and its affiliates, San Antonio, Texas. Perfeito. Eu sou muito apaixonado por esse disco, eu ouço ele desde a adolescência, ali no começo da vida adulta, e eu só fui de fato ter uma interpretação muito mais clara sobre ele quando eu visitei Recife pela primeira vez em 2018. E assim, a gente tem essa relação da cidade e natureza em várias capitais do Brasil. Rio de Janeiro é uma cidade que a natureza está diretamente relacionada ao fluxo, à movimentação da cidade. São Paulo a mesma coisa, mesmo aterrando todos os rios, a natureza que está muito presente e destrói a cidade de vez em quando para lembrar, olha, eu faço parte disso. E Recife foi uma cidade que me chamou muita atenção por conta disso. Você falou do trânsito bagunçado, eu fiz todo o meu roteiro na cidade de bicicleta. E aí eu fui para o centro histórico de bicicleta, em determinado momento eu caí numa rodovia ali que não tinha saída nenhuma para bicicleta, me perdi. E de repente você para no meio do mangue, do meio do nada, assim, tem do lado tipo um shopping gigante, mangue, e aí tem caranguejo, e aí tem pássaro, e as coisas estão fervilhando ali, e tem gente pescando coisas no meio da cidade. Eu achei muito curiosa, assim, porque ela é uma cidade muito orgânica, essa coisa parece que as coisas meio que borbulham ali, sabe? E essa coisa do contraste, a gente tem aqui em São Paulo uma coisa assim, eu moro aqui bem na divisa entre um lado é Cracolândia e no outro lado é Higienópolis, mas eu sinto que Recife tem uma coisa de, assim, são pequenos grupos, assim, ela é muito bolhas, assim, tem uma parte que é muito luxuosa e de repente muito pobre, muito verde, muito classe média e tudo muito, o caos ali não é uma coisa só da palavra, ele é real, ele é muito presente, né? Sim, justamente, eu acho que primeiro de tudo é interessante pensar como o Recife foi uma cidade que nasceu dos aterros, porque de início existia uma ilha, que é o atual Recife Antigo, e outras ilhas, e no processo colonial, desde os holandeses, eles foram aterrando tudo, né? E isso também provocou, urbanisticamente, grandes problemas, como, por exemplo, as enchentes que o Recife sofre, né? E que não se consegue achar uma solução para isso. Na forma da ocupação da cidade, muitas populações vulneráveis ocuparam morros, assim como no Rio de Janeiro, embora isso seja um pouco menos lembrado quando se fala de Recife. Tem grandes morros da Zona Norte que foram ocupados e ficam lados de zonas muito nobres, e que quando chove, né, existe esse problema das barragens, enfim, da queda de barreiras, e eu acho que ele sintetizou isso tudo muito bem, assim, tanto nas letras quanto na própria sonoridade, que é uma sonoridade um pouco caótica, às vezes. Eu acho que tem uma música que simboliza muito isso no disco, que é Rios, Pontes e Overdrives, né, mas também A Cidade, a música A Cidade. Eu acho essa música incrível, porque quando ele fala assim, ilusora de pessoas de outros lugares, a cidade, sua fama vai além dos mares. Eu acho que ele está falando de todas as cidades do mundo.
sabe? De uma relação um pouco de que existe esse fascínio sobre a cidade, né, da cidade grande, ao mesmo tempo que todas as cidades grandes possuem muitos problemas, né? Mesmo se você for para Nova York ou Paris. E tem uma coisa que eu acho muito curiosa, é o quanto o Chico era apaixonado por Recife, assim, porque ao mesmo tempo que ele entendia essa relação da violência, da desigualdade e tudo mais, eu sinto um amor muito grande quando ele fala sobre a cidade, sobre a relação, sobre os povos, sobre tudo que circulava ali, sabe? Então eu acho isso muito fascinante dentro da obra dele também. Bom, mas após circular por festivais independentes e receber elogios entusiasmados da crítica, o grupo chamou a atenção da Sony Music, que naquela época vinha se destacando justamente por apresentar novos artistas como Skank e Jota Quest, que vinham ali da cena mineira. Em 1993, eles assinam um contrato com o selo Caos, recém-criado pelo jornalista Carlos Eduardo Miranda, e a gravadora acreditava que ali estava algo inédito, que era uma fusão de tradição e modernidade pronta para explodir no Brasil inteiro. Porém, uma vez eu participei de um evento com o Miranda, quando ele estava vivo ainda, que tem uns quase 10 anos isso já, e aí ele me contou que uma das formas de vender a nação para a gravadora foi vender como uma banda de axé. Então sempre que vinha um executivo novo, ele falava, olha, vai ser um novo fenômeno da axé music, porque a gente tinha, a axé estava em construção ali, já tinha vindo Daniela Mercury, já tinha vindo Margareth Menezes, então eles vendiam muito isso ali, como se fosse, o novo axé, o axé de Pernambuco vem aí, assim. O que acabou frustrando parte da gravadora, assim, até o processo de venda, assim, o Miranda falava que ele promovia dentro da gravadora, assim, gerou algumas frustrações nos executivos e até no próprio impacto da venda do disco, depois, assim, não bateu o que a gravadora esperava ali, demorou até ele ter um impacto comercial mais relevante. E sobre a gravação do disco, o Da Lama ao Caos foi gravado no estúdio Nas Nuvens, no Rio de Janeiro, com produção do Liminha, que era nessa época já um dos grandes nomes do pop brasileiro. Já naquela altura já tinha trabalhado com Titãs, já tinha trabalhado com Paralamas do Sucesso, e olha só, com O Canto da Cidade da Daniela Mercury. Então meio que essa coisa de vender como uma banda de axé já estava muito enraizada desde o próprio processo de produção. E mesmo com esse clima de experimentação e rebeldia, o disco foi construído com muito cuidado técnico e senso de urgência, e aí a gente tem esses elementos com as guitarras bem pesadas, as alfaias, os samples e essas letras que oscilam entre o canto e a rima ali, que é uma dessas marcas, uma coisa bem característica do próprio Chico Science. E eu acho que aqui, Manuel, a gente já pode entrar nas canções desse disco, a gente não precisa descer uma a uma, mas eu queria perguntar qual que é a sua música favorita desse álbum. Você tem uma que faz você se apaixonar toda vez que você ouve, você fala assim, cara, essa música é foda? Olha, essa é uma pergunta muito difícil. Como eu falei no começo, né, a Praieira, que é uma ciranda, que bebe da ciranda da cultura popular, é um grande hino aqui do Carnaval de Pernambuco, então, desde criança eu poderia dizer essa, mas conhecendo o álbum, assim, eu sou muito apaixonado por A Cidade, como eu já falei aqui, eu acho que ele retrata perfeitamente os dilemas de se viver em uma cidade, em uma metrópole. Mas eu acho que a música que eu escuto assim, eu sinto muito de uma forma muito profunda, tanto a letra quanto a instrumentação, sobretudo pela guitarra e tal, é a música título, Da Lama ao Caos. É perfeito. Eu acho essa música incrível. E sobre esse processo, né, da descoberta pelas gravadoras, eu acho que o Brasil vivia um momento de redescobrir o Brasil. A gente, vez ou outra, a música acaba passando por esse processo, porque a gente tinha passado pela redemocratização do país, e o rock, né, brasileiro esteve em alta por muito tempo, mas nesse momento, existe esse momento de olhar para outros lugares do país, né? Aí tem o Canto da Cidade, que é muito emblemático nesse sentido, de ser um star da Axé Music. E eu acho que Da Lama ao Caos entra justamente nesse lugar, e é curioso porque pensava-se isso, né, que seria um axé de Pernambuco, mas o álbum não vendeu muito. E o curioso é que não surgiram outras bandas, não surgiram muitas bandas querendo ser iguais à Nação Zumbi, sabe? Aqui se tinha muito isso, de cada banda querer ter sua personalidade, e inclusive já no ano 2000, por aí, em 99, quando a Mundo Livre S.A. lançava o álbum, por exemplo, eles diziam, vocês querem nos colocar num rótulo de Mangue Beat, assim, mas a gente quer fazer outras coisas. Sim. A gente não quer ficar só fazendo isso, né? O Samba Esquema Novo, o Samba Esquema Noise, que sai no mesmo ano, se eu não me engano, é uma outra abordagem, é samba rock, é uma outra perspectiva muito diferente da nação, né? Justo.
Inclusive, o Chico, em vida, antes de morrer, ele falava muito de samba, assim. É provável que se ele continuasse vivo, a gente teria visto justamente isso, uma exploração maior do samba. Das canções aqui do disco, eu queria só ressaltar que eu acho que esse disco já abre com uma pedrada, que é Monólogo ao Pé do Ouvido. Eu acho que a sequência de abertura que ele fala, modernizar o passado é uma evolução musical. Cadê as notas que estavam aqui? Não preciso delas. Basta deixar tudo soando bem aos ouvidos. O medo dá origem ao mal. O homem coletivo sente a necessidade de lutar. Eu acho muito importante o quanto ele parece que faz esse disco como um chamado, assim, para mobilização social, cultural, agitar, pensar no novo, mas sempre preservando essa relação com o passado. E aí ele segue numa sequência de faixas que eu acho que são, ao mesmo tempo, muito políticas, mas muito pegajosas, quase tendendo ao pop, assim. Banditismo por uma questão de classe, eu acho que ela é muito isso, assim, tem umas frases que grudam, mesmo tendo uma letra muito política. Rios, Pontes e Overdrives, ele já abre com um trecho de uma música do The Fall, e isso é uma coisa que eu acho muito legal do Chico, o quanto ele gostava de coisas muito alternativas, ele ia atrás, sabe? The Fall é meio que o lado C, D da cena inglesa de pós-punk, ele adorava isso. Tem várias citações a livros, quadrinhos, cultura cyberpunk, coisas que não eram muito acessíveis nem para quem morava tipo em grandes núcleos como o Rio de Janeiro e São Paulo, era coisas lá do B. E ele era muito interessado, assim, eu sinto que no disco todo tem vários desses elementos, assim. Gosto muito do A Praieira e A Cidade que você falou, inclusive vem da Cidade, né? O famoso trecho, a cidade não para, a cidade só cresce, o de cima sobe e o de baixo desce, que volta de novo pro axé com as meninas, com aquele hit bom, xibom, xibom, bom, bom, que eu acho que isso foi meu primeiro contato, de fato, com a obra do Chico Science. Então, ali é um axé político. Mas tem coisas maravilhosas. Eu acho que a parte instrumental ali, Salustiano Song é uma coisa, assim, muito linda. A gente tem uma única canção de amor dentro desse disco, que é Risoflora. E é uma canção que vira e mexe, gera debates, né? Voltou um tempo atrás, mais de 20 anos, quando o disco completou ali 20 anos, foram pesquisar sobre a quem se dedicava essa canção, né? E aí eram duas possíveis namoradas ou envolvimentos românticos do Chico na época, que era a Maria Duda Belém, que ela era ex-namorada do músico, e a Renata Pinheiro, que era uma atriz que ele conheceu em 1991. Tem uma matéria completa no Jornal do Comércio que se chama O Amor Cantado em Risoflora, por Chico Science. Revela um segredo ainda 20 anos depois, então recomendo que vocês leiam. Mas uma que voltou muito recentemente a ser tipo um objeto de discussão, por conta dessa questão das IAs e tudo mais, foi Computadores Fazem Arte, que você começou falando sobre ela ali, e que é uma baita canetada dele dentro desse disco, assim, discute, eu acho que na época ele estava muito refletindo sobre a questão de usar o computador para fazer música no sentido de sample e de filtro e de MIDI, de pré-produção e outras coisas do tipo, mas hoje em dia ela volta com outro significado, né? Computadores Fazem Arte mostra o quanto esse álbum é atemporal, né? Uhum. Mas outra que eu poderia mencionar, olha, Monólogo ao Pé do Ouvido, realmente é uma música que quando eu escuto me arrepio, e é muito comum. Ela inclusive abre o filme do Marighella, né? Justamente por isso o filme recente com o Seu Jorge, justamente por ser esse chamado, né? Quase de movimento mesmo. Eu acho que o Mangue Beat tinha muito isso desde o início se portar, mesmo quando não se sabia o que ia acontecer, de se portar como um movimento organizado, né? Pelo fato de existir um manifesto, também em 92, que foi escrito pelo Fred 04, que eles escreveram para ser uma espécie de release, para divulgar na imprensa que existiam bandas na cidade, e hoje em dia é uma coisa quase mítica, pelo menos aqui em Pernambuco, tem um manifesto, né, como os grandes antigos movimentos políticos surgiam, né, e hoje é muito diferente hoje, né, quando a gente vê como surgem as cenas musicais, é uma forma um pouco mais descentralizada, né? As coisas vão acontecendo, às vezes não são próximas, às vezes as pessoas não se conhecem, né? E Risoflora também é uma música muito bonita, que inclusive ganhou um cover muito bonito também da filha dele, Louise, do projeto Replay, né? Que é um projeto que regravou todo o álbum com nomes atuais da música brasileira, como por exemplo a Duda Beat, o Marcelo D2, que tem uma relação também com a nação, porque pela mesma época que floresceram. Outros homens, como, por exemplo, pessoas do trap, o Mago de Tarso, por exemplo. O FBC também, eu acho que está dentro desse projeto, é bem legal. O FBC é bem legal, que consegue mostrar como o Mangue
teve uma repercussão nacional em diferentes gêneros e tudo mais. Mais uma vez aqui, outra invasão para falar que agora a gente ouve o Léo Crivellari. Eu e Aquiles, nós vivenciamos o movimento Mangue dentro daquele caldeirão, né, em ebulição. Nós éramos estudantes de jornalismo na época e participávamos de bandas, grupos de teatro, trabalhos audiovisuais, estávamos todos começando, né? E a gente, durante muito tempo, nutriu a vontade de fazer um filme sobre a Nação Zumbi, justamente por saber da força e da importância da banda, todo o movimento, para toda a nossa geração. Dalama ao Caos é um disco autêntico, verdadeiro, embasado em pautas reais e universais. Geralmente essas obras atravessam gerações e nunca perdem a importância. O Da Lama ao Caos é como se fosse um grito de redenção, né, que está ecoando até hoje. Ele foi produzido quando Recife era considerada uma das piores cidades do mundo para se viver. Na época havia um sentimento assim, geral na classe artística recifense de que era necessário fazer algo urgente e potente, né, que apontasse para novos horizontes. Quase como um instinto de sobrevivência. Apesar dos grandes avanços sociais, estruturais dos últimos 30 anos, os temas que estão colocados ali no disco continuam super atuais. O caos urbano, desigualdade social, ganância capitalista, continuam pressionando e ameaçando as pessoas até hoje. Mas a cidade do Recife, a sua forma de aceitar, se valorizar, se mostrar para o mundo mudou para sempre. A Recife de hoje se reinventa ciclicamente. É extraordinário poder acompanhar isso. Perfeito. Queria puxar um pouco aqui pra gente falar sobre a capa desse álbum. E a imagem de capa do disco foi criada pelo Helder Aragão, que é o DJ Dolores, em parceria com o Hilton Lacerda, que era um designer que já vinha trabalhando com uma galera do Mangue Beat. E a capa traz um caranguejo com antenas parabólicas, que era um símbolo visual do manifesto. E eu acho essa capa muito elegante, porque assim, pensando numa perspectiva de uma banda de Pernambuco vindo pro Sudeste gravar, poderia ficar a coisa mais caricata, mais calafobética e bizarra possível, e não é o que acontece. Eu acho que ela é uma capa muito fina, muito elegante, essa questão da mistura das texturas ali do caranguejo, tem uma parte dele em cima e embaixo ali. Ela era para ser uma capa inicialmente em preto e branco, e aí a gravadora recusou, e aí eles fazem essa incorporação das coisas todas ali, acho bonita demais, assim. E bora lá, vamos falar sobre o impacto. O disco redefiniu o que era possível na música brasileira dos anos 90. Existia esse senso de preservação do regional. A gente vai ver isso em vários artistas que surgem nessa época. Você falou de Planet Hemp, que vai incorporar a questão do rap com uma pegada de samba ali na cena carioca. A gente vai ter, sei lá, próprio Skank mesclando elementos de reggae dentro do trabalho dele. A gente vai ter também o Sepultura incorporando elementos dos tambores e da cultura indígena dentro dos trabalhos dele, mas eu acho que o que a Nação faz aqui é uma coisa muito única, e ao unir regionalismo, crítica social e sonoridades globais, eles abriram espaço para uma nova geração de artistas do Nordeste e outras regiões além do eixo Rio-São Paulo, e o Da Lama ao Caos não apenas revelou o Chico Science ao país, como ajudou a meio que reconfigurar o mapa cultural brasileiro. Eu acho que até quando eu cheguei na adolescência, falava-se muito da cena de Recife, era uma coisa assim, meio que tava no imaginário da galera que gostava de pesquisar música. Depois a gente vai ver outros artistas, vai ter Mombojó, vai ter Parafusa, vai ter outros artistas que vêm ali junto, que são bem interessantes. E lançado em abril de 1994, Da Lama ao Caos causou um impacto imediato entre os críticos musicais do país. Muitos perceberam ali o surgimento de algo inédito, um disco que fundia tradição e vanguarda, crítica social e pulsação pop, regionalismo e tecnologia. A recepção foi majoritariamente entusiasmada, com veículos destacando essa força do manifesto sonoro e da originalidade proposta pela banda. Na época, a Folha de São Paulo definiu Chico Science como o cronista da cidade partida e exaltou a capacidade do disco em, abre aspas, misturar beats, batuques e ideias como poucos fizeram antes. Já a revista Bis, que era a principal publicação musical do Brasil nos anos 90, foi bastante direta. Abre aspas, um dos álbuns mais revolucionários da década, moderno,
inquieto e profundamente brasileiro. O estado de São Paulo, por sua vez, destacou o valor conceitual do trabalho, abre aspas, mais do que um bom disco, Da Lama ao Caos é uma tese sonora sobre o Brasil contemporâneo. E mesmo entre os críticos que ainda observavam com ceticismo os rumos do movimento, era quase unânime esse reconhecimento da força artística, da densidade lírica e da coragem estética do disco, e o Da Lama ao Caos foi, desde o princípio, tratado por diversas pessoas como um divisor de águas na música brasileira. Você falou, Emanuel, ali sobre a lista da Rolling Stone, ele está na 13ª posição dessa lista de os 100 maiores discos brasileiros de todos os tempos, e em 2022 ele foi eleito o melhor disco da música brasileira dos últimos 40 anos, em uma enquete do jornal O Globo que reuniu 25 especialistas, incluindo Charles Gavan, Vera Magalhães, Leonardo Bruno, Nelson Mota, Rodrigo Faur, Tarik de Souza, Ricardo Alexandre, Arthur De Pieve, Paulo César de Araújo e Roberta Martinelli, além de outros aqui. Então é um disco que, na imprensa, assim, eu acho que eu não conheço nenhum jornalista que fala assim, não gosto de Nação Zumbi, meio que todo mundo gosta, né? Sim, ele causou um impacto, é curioso porque já existia, né, menções da imprensa à banda, que a banda estava gravando o disco antes mesmo dele sair, então existia essa curiosidade realmente, sobretudo por ser algo que ao ler, as pessoas na época não conseguiam entender do que se tratava antes de ouvir, né? Maracatu, as pessoas não conheciam muito maracatu com rock, também traz rap e a cultura popular, então causou uma grande curiosidade, assim, e a Nação Zumbi já, em suas primeiras apresentações, né, em São Paulo, grandes nomes de gravadoras iam assistir para entender aquilo ali que estava acontecendo, então realmente foi uma grande aposta. Eu acho que, em termos de imprensa, teve uma grande cobertura, sobretudo aqui também em Pernambuco, os jornalistas perceberam que estavam diante de uma coisa que ia ser nacional, né, e eles podiam ter acesso primeiro, né, então cobriu-se muito aqui, teve uma grande contribuição, inclusive jornalistas do Jornal do Comércio, como o José Teres, né, e o Marcelo Pereira. Então, mas quando o álbum saiu, como você já disse, né, não foi esse sucesso comercial que a gravadora esperava, até porque, né, para as rádios populares, ele não era muito popular, as músicas não eram tão populares como a Axé era, por exemplo, e para as rádios de rock, ele era um pouco muito regional, talvez. Ele não era um rock puro, né, um rock do B-Rock dos anos 80, que, enfim, que traziam nuances mais menores da música brasileira. Então, foi um álbum que demorou para as pessoas entenderem, assim, para ele ganhar essa dimensão, embora na cena artística já tenha tido um grande impacto, como, por exemplo, o Marcelo D2 já disse em entrevista, uma vez que quando eles viram a nação se apresentando pela primeira vez, eles entenderam que eles deviam se esforçar muito mais, que eles deviam trabalhar muito mais para dar conta daquilo ali que estava aparecendo. Eles não queriam ficar para trás, sabe? Eles queriam seguir aquilo ali. Então, realmente foi um impacto muito grande. E do olhar, né, para a cultura popular de diferentes estados, como, por exemplo, o Opulent Hemp olhou para o samba, e até hoje, artistas que misturam algo global com algo mais regional, ou, enfim, regional brasileiro, né? Que, embora a gente fale regional, é uma cultura brasileira. Como, por exemplo, o Baiana System, né? Sempre cita a Nação Zumbi. Uhum. Nossa, a nação vive dentro do baiano, assim, é muito claro, né? Justo. Mas eles com a guitarra baiana, né? Que é algo deles. Que leva para uma outra perspectiva. Mas eles conseguem fazer... Mas você sente muito, assim, eles admitem, eles claramente citam essa referência. E eu acho que o Mangue teve esse grande impacto, mas que demorou talvez um pouco para se entender a dimensão desse álbum. Com o Chico Science à frente da banda, o grupo ainda lançaria o álbum Afro Ciberdelia, de 1996, que para mim é tão bom quanto o registro que o antecede. Ele leva para outros campos, ele é mais melódico. Eu acho que o Lúcio Maia brilha dentro desse disco, assim como ninguém. O Dengue também, as linhas de baixo maravilhosas, mas preservando essa questão da percussão. Porém, no ano seguinte, em fevereiro de 1997, o músico veio a falecer em um acidente de trânsito, reformulando a banda ali, que passou a atuar com Jorge do Peixe como vocalista. Eles demoraram um tempo até se restabelecer, porque imagina,
perdeu a mente que meio que amarrava as ideias todas ali. Eles lançam alguns discos de remixes até voltar de fato no começo dos anos 2000 e pra mim seguiu maravilhosamente bem, tanto que eu acho que impactou a mim, impactou a você, então deu pra ver como eles conseguiram segurar isso com uma força criativa muito única. E eu queria encerrar esse papo aqui perguntando pra você, Manuel, o que esse disco representa pra você e principalmente pra música brasileira de maneira geral? Olha, Kleber, eu acho que esse disco é uma representação da forma mais profunda que a arte pode chegar, certo? Tanto por essa temporalidade dele, mas em termos aqui de Pernambuco, ele fez, né, o Estado, e sobretudo o Recife, olhar para si de uma outra forma, né? Fez um Estado olhar para dentro de si novamente. Nessa mesma época, né, o Mangue foi muito diverso, e tiveram outras bandas, como, por exemplo, a Mestre Ambrósio, que foi uma banda que olhou mais para a cultura popular da Zona da Mata de Pernambuco, que não era a cultura da região metropolitana, onde Chico vivia. E se a gente for para o sertão de Pernambuco, existe a Cordel do Fogo Encantado, que também traz aí as referências do sertão, né? E ambas tiveram a circulação nacional, então promoveu uma revolução cultural, assim, que muitas vezes as pessoas não têm essa perspectiva de que ultrapassou as linguagens artísticas, porque não está apenas na música, não está restrito à música. A gente vê o cinema pernambucano muito forte, né, hoje em dia. Total. E, inclusive, no cinema, né, o Baile Perfumado foi um filme que nasceu nesse contexto de efervescência do Mangue aqui, com Lírio Ferreira e Paulo Caldas, e também em outros aspectos, como, por exemplo, na moda, né? Recife, nos anos 90, teve um circuito de moda muito forte, com modelos como a Fabiana Pirro, estilistas na época, e até na própria transformação do centro da cidade, né? Nessa época, um Abril pro Rock também surgiu, um grande festival de música aqui, e esse Abril pro Rock tinha uma feira. Essa feira passou a ser realizada em espaços públicos do Recife. O Chico Sainz era DJ, que era o mercado pop, então também deu uma outra vida para a cidade, né? Tem espaços hoje emblemáticos do centro do Recife, como, por exemplo, a Rua da Moeda, né, que começou a ser movimentada a partir de um festival que foi para lá, o Hack Beat, que nasceu também nesse contexto do Mangue Beat, um bar que existiu lá, o Pina do Copacabana, que era um bar muito emblemático do Mangue Beat. Ah, é da música do Otto. É da música do Otto. Isso. Eles, não, na verdade, eles se inspiraram na música do Otto para botar o nome desse bar. E em termos nacionais, né, a gente, como eu já falei, né, eu acho que faz um estudo sobre o olhar para a própria cultura de uma forma interessante. Assim, às vezes a gente fica pensando, como sair dessa letargia que está, né, cultural, e às vezes o segredo está bem ao nosso redor, né? A diferença, ela está bem ali. Basta você, né, saber trabalhar, basta deixar soando bem aos pés dos ouvidos, como ele fala. A gente vê, por exemplo, artistas novos da cena trap, por exemplo. A cena rap do Recife poucas vezes conseguiu uma projeção nacional, mas hoje ele se tenta uma aproximação do Mangue justamente para ter essa visibilidade, né? E eu vejo muitas crianças que o trap é um gênero que tem ouvintes jovens, né? Que estão conhecendo o Mangue Beat através dessa movimentação, sabe? Então, eu acho que para a música brasileira ele deixa esse legado de olhar mais para a própria cultura, sem abrir mão das coisas pop que você gosta. Como você falou, Chico adorava a cultura pop, adorava hip hop, gostava de rock alternativo, e tudo isso aparece de alguma forma. E eu quero agradecer você, Manuel, por ter topado participar desse papo aqui. Já estava namorando esse convite já desde o ano passado, quando o disco completou 30 anos, e agora rolou a partir desse documentário novo da banda. Deixa espaço aqui para você dar suas redes sociais, onde as pessoas podem acompanhar o seu trabalho. Fique à vontade, por favor. Eu que agradeço, Kleber, esse convite. É sempre bom falar sobre a cultura, né? Sobretudo a nação Chico Sainz, é algo que está muito forte dentro da gente. E quem quiser acompanhar, né, minhas redes, é o meu nome mesmo, é @Emanuel com 2 N's de navio, Emanuel com U, tá? Sempre tem que ressaltar. Emanuel com 2 N's de navio, Bento, né? Lá no X antigo Twitter eu divulgo minhas reportagens, minhas matérias, né? Além de fazer outros conteúdos paralelos. Também tem meu Instagram, que é o mesmo @, mas lá ainda vou iniciar algo mais, um conteúdo mais jornalístico, enfim, e tudo mais. Obrigado pelo convite, tá?
O Clássicos VFSM é um projeto paralelo do podcast Vamos Falar Sobre Música. Apoie a gente em apoia.se/podcast VFSM. Por apenas R$5 por mês você tem acesso a esse e outros programas lançados com muita antecedência. Eu sou @KleberFá aqui em todas as redes sociais e você também pode acompanhar o meu site musicainstantanea.com.br. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, @podcast VFSM em tudo. Siga a gente na sua plataforma de streaming favorita e não esqueça do Apoia-se. Até a próxima. Esse podcast foi editado por Nick Silva.